Olá a todos e todas. Meu nome é Janaína Weissheimer e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, juntamente com a professora Heloísa Pilates, a quem eu agradeço demais o convite para estar participando desse projeto Eu Passarinho. Eu sou pesquisadora na UFRN, no Rio Grande do Norte, e eu realizo minha pesquisa no Instituto do Cérebro, do UFRN, mais especificamente no Laboratório de Leitura e Aprendizagem, chamado AprendeLab. E hoje a gente está aqui para falar sobre neurociências, alfabetização e aprendizagem de leitura. Nós vamos começar a nossa conversa assistindo a um breve vídeo do Gabriel, que tem 5 anos e está aprendendo a ler. Depois, durante minha fala, eu vou fazer várias referências, vou voltar a várias questões que a gente vai poder ver aqui no filme do Gabriel. Então, vamos lá. Viva! 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 Página seguinte. O E za do a o da o vivo e já do na Bom, a primeira pergunta que vem à nossa mente é por que, se depois de mais de 5.000 anos de a leitura e a escrita já existir entre nós como um produto social e produto cultural, por que depois de tanto tempo, ainda, como a gente vê no vídeo aqui do Gabriel, que está aprendendo a ler, por que ainda é tão custoso tão difícil esse processo de aprendizagem da leitura? Uma explicação para isso é que a aprendizagem da leitura, ela configura, redireciona funções do nosso cérebro, mas ela não reprograma o seu código neuronal. Então, uma criança aprendendo a ler, isso não vai deixar uma marca genética que vai mudar os seus descendentes que já vão nascer sabendo ler. Né? Seria ótimo se fosse assim, talvez um dia vai ser assim, mas por enquanto nosso cérebro não nasce com a habilidade inata de desenvolver a leitura, né? Muito diferente da prática da produção oral, por exemplo. A gente nasce pronto para aprender a ler, para aprender a falar, sem precisar de nenhuma instrução formal para isso, mas quando a gente vai aprender a ler, o cenário é bem diferente. A gente precisa de uma instrução formal para que essa função seja criada no nosso cérebro. O pesquisador francês Stanislas Dehaene tem uma hipótese para explicar isso, que é a hipótese da reciclagem neural. Essa hipótese já foi publicada em vários artigos e principalmente nesses 2 livros. Né? Em 2009, ele fala bastante sobre essa hipótese no livro Reading in the Brain, que foi traduzido para o português pela professora Leonor Sclier Cabral e chama Neurônios da Leitura. E, mais recentemente, em 2020, ele retoma, né, e revisa e atualiza essa hipótese no livro How We Learn, de 2020, que ainda não tem tradução para o português. Mas a ideia é, nesse processo de reciclagem, aqui está um dos primeiros artigos onde essa hipótese foi defendida pelo Stanislas Dehaene em 2002. Então, segundo essa hipótese, a ideia de que a leitura recicla circuitos que já existem no nosso cérebro, né? Circuitos que são inatos, como o circuito da visão e da fala. Então, existe uma reconfiguração desses circuitos e uma nova circuitaria se forma que foi chamada, né, cunhada por esse pesquisador, de área da forma visual das palavras. Vamos ver, então, mais especificamente quais são essas áreas que estão envolvidas nessa reciclagem de funções para o desenvolvimento da habilidade da leitura. Bom, a gente tem uma área aqui do córtex occipital, existe uma área
que é responsável no nosso córtex occipital pela identificação de objetos e faces no mundo, né? Então, essa área que é primariamente visual, ela é reciclada para formar uma nova área, que distingue, então, letras das outras formas do mundo, como objetos e faces. E essa é a área da forma visual das palavras. Além dessa área que deriva do córtex visual, a gente tem na circuitaria da leitura duas áreas que são responsáveis originalmente pelo processamento fonológico. Nós temos a área do giro angular esquerdo, que é a área responsável pelo armazenamento, né, desses fonemas da língua, e também nós temos a área do giro frontal inferior esquerdo, mais conhecido como a área de Broca, que é responsável pelo processamento articulatório da fala, né? Então, a gente sabe que a criança, ou qualquer pessoa, quando começa a ler, vai no início, antes de poder fazer uma leitura silenciosa, a pessoa vai vocalizar, vai ler em voz alta, né? E essa ativação aqui é responsável por esse processo de aprendizagem da leitura. À medida que a leitura vai se automatizando no cérebro, essa área do giro inferior frontal esquerdo começa a perder ativação, começa a não ser mais tão recrutado e ativado nesse processamento de leitura. Mas a área do temporoparietal esquerdo e a área da forma visual das palavras persiste, sendo ativada sempre que a leitura já for automatizada. Bom, então só revisando e resumindo o que a gente viu até agora, nós temos aqui o que ficou conhecido como cérebro da leitura, né? Nós temos uma área inteira de pesquisa que é chamada de ciência da leitura, e essa é o modelo de cérebro da leitura que a gente, né, aceita hoje em dia. Então, a gente tem, como eu falei, o córtex occipital, que juntamente com o córtex temporoparietal forma a área da forma visual das palavras, né, que é essa nova circuitaria que começa a existir a partir do momento que a gente é alfabetizado, e a região de Broca, que é mais utilizada no início, processo articulatório, e depois vai diminuindo. Bom, então, como mesmo diz Dehaene, a gente já sabe hoje, né, a partir de muitas pesquisas com diferentes sistemas ortográficos em diferentes línguas, que todas as crianças ou adultos, seja qual for a língua, quando começarem a aprender a ler, vão encontrar dificuldades para automatizar esse processo. Tem duas explicações bastante atuais e recorrentes na pesquisa para isso. Uma explicação, né, para essa dificuldade é o grau de arbitrariedade do nosso sistema alfabético, né? Então, no início, ou há mais de 3.000 anos atrás, quando os egípcios, né, inventaram o seu alfabeto, as letras elas tinham ainda bastante, ou os símbolos que eles criaram para representar a escrita, tinha bastante semelhança com os itens e os elementos do mundo real. Com o tempo, essa semelhança foi se perdendo, e hoje a gente chega a um alfabeto romano que não tem mais qualquer, ou tem muito pouca semelhança com os objetos do mundo que eles representavam no início. Outro motivo, ou outra razão para essa dificuldade no processo de aprender a ler, que é um processo adaptativo, é uma característica do nosso cérebro que a gente chama de invariância visual, né? O que é invariância visual? Quando a gente nasce, né, nosso cérebro primata, ele está preparado de uma forma inata para distinguir, ou melhor, para não distinguir objetos do mundo de acordo com os ângulos com que esses objetos se apresentam para o meu córtex occipital, para a minha visão, né? Então, por exemplo, lá na época do Homem das Cavernas, era muito importante eu perceber que isso, por exemplo, é um tigre, de qualquer ângulo que eu visse esse animal, né? Era muito importante que eu logo identificasse esse animal como uma ameaça para que eu pudesse me proteger ou fugir com mais facilidade, com mais rapidez. Então, esse foi um mecanismo de sobrevivência, né, ao longo da espécie, que é essa invariância visual.
eu perceber objetos e a gente mantém essa invariância visual para os objetos do mundo, né? Eu vejo uma garrafa de diferentes ângulos e eu sei que isso aqui eu identifico facilmente, rapidamente, como uma garrafa de água. A questão o problema é quando a gente vai aprender a ler, né? Quando a criança aprende a ler, essa invariância visual, ela se torna um problema. E a gente precisa enganar o nosso cérebro, ou, em outras palavras, quebrar essa invariância visual e criar uma variância. Porque, por exemplo, letras como N e o Z, ou B e D, P e Q, vão ser vistas como a mesma letra. Então, por isso que a criança espelha letras e números, né, no início do processo de decodificação. É um processo natural, todas as crianças passam por ele, algumas passam mais rapidamente, ficam espelhando cerca de 2, 4 meses, algumas crianças espelham até 10 meses, e isso, então, tem bastante variabilidade entre os sujeitos. Mas é um processo natural, e esse processo vai se resolvendo ao longo da aprendizagem da leitura. Bom, então, nesse sentido, aprender a ler significa reconfigurar, né, esse cérebro, criando, então, uma variância para onde não tinha. Bom, e aí a gente pode se perguntar como que a gente identifica se uma leitura está acontecendo de uma forma ideal, né, se a criança está se desenvolvendo bem na aprendizagem da leitura. E aí a gente parte de identificadores precoces, né, que são testes e tarefas que a gente usa desde até antes da criança aprender a ler, né, a partir dos 3 anos de idade, a gente já pode começar a usar esses identificadores precoces, inclusive para saber se a criança vai ter algum problema de leitura no futuro. Bom, um desses identificadores é a consciência fonológica, que está presente, por exemplo, na identificação de ritmos, aliterações, rimas, né? E isso a gente já percebe quando a criança, a partir do momento que a criança começa a oralizar, né, a ter essa capacidade verbal e antes de começar a desenvolver a leitura. Quando ela vai aprender a ler, ali na etapa que a gente chama de literacia emergente, a criança começa a desenvolver, então, a consciência fonêmica, que diz respeito a exatamente essa fase de associação grafo-fonológica. Outro indicador precoce do nível de desenvolvimento da leitura é a nomeação de letras e palavras, né? Então, esse teste ele envolve não só a capacidade de leitura, mas também ele recruta sistemas de memória de curto prazo verbal, memória de longo prazo, mas é um teste bastante usado para ver nível de leitura. E talvez o teste mais usado como marcador de leitura eficiente é o teste de leitura de palavras e pseudopalavras. Por quê? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente desse teste aqui, já que ele é um dos principais preditores da leitura. Bom, quando a criança for recrutada nesse teste a ler uma palavra que faz parte do repertório de palavras frequentes do arcabouço de memória dela, ela vai provavelmente ativar a rota lexical, né? Então, é como se ela lesse essa palavra cavalo, que é uma palavra comum e frequente, né, dependendo da idade, ela vai ler essa palavra como se fosse de memória, né? Como se ela pudesse recuperar uma forma lexical da palavra inteira que ela tem armazenada no sistema de memória dela. Mas a questão e o problema começa, a dificuldade começa, quando a criança é recrutada a ler uma palavra que não é uma palavra na língua portuguesa, né? Que é uma pseudopalavra. Então, crafiçoca, ela segue as regras fonotáticas do português, então ela poderia tranquilamente ser uma palavra do português, mas ela não é. Né? Ela não tem nenhuma referência semântica, né? Nenhum significado na nossa língua. Então, quando a criança tem que ler crafiçoca, o que vai acontecer? Ela é obrigada a recrutar a sua rota fonológica, né? E a partir dessa rota fonológica, a gente vai ver, de acordo com a velocidade com que a criança vai ler essa palavra e com a acurácia, né, com a precisão com a qual ela vai ler essa palavra, a gente vai ter um indicador do quão automatizado, do quão fluente está essa rota fonológica da criança.
Bom, tendo dito isso, né, a gente tendo apresentado, assim, mesmo que minimamente, rapidamente, como que é esse cérebro da leitura, e ter olhado para as dificuldades nesse momento de literacia emergente, e ter olhado também para os indicadores da leitura fluente, a gente vai entrar agora numa proposta que foi um projeto de pesquisa desenvolvido aqui no Instituto do Cérebro da UFRN, que tinha como objetivo tentar mitigar essas dificuldades, né, principalmente aquela que eu mostrei para vocês da invariância visual, e como que em sala de aula, com uma intervenção pedagógica bastante simples, como que os professores poderiam ajudar essas crianças a passarem mais rápido ou fazer essa invariância, essa quebra de invariância visual de uma forma mais rápida. Bom, esse projeto ele foi coordenado, né, pela primeira autora do artigo, e esse projeto foi o projeto de doutorado da Ana Raquel Torres, que foi premiada com o prêmio da Google para pesquisa na América Latina. E também esse projeto foi possível porque nós tivemos a colaboração do professor Felipe Pegado, que trabalhou com o professor Stanislas Dehaene no laboratório Neurospin na França. Então, o professor Felipe Pegado, ele desenvolveu um sistema, né, uma intervenção pedagógica que envolvia uma articulação, uma sinergia multissensorial de áreas cerebrais durante a alfabetização, né, durante a decodificação. Essa proposta pedagógica do professor Felipe já foi publicada, já tinha sido, antes da gente começar o estudo que eu vou mostrar para vocês, essa proposta já tinha sido testada e já tinha vários artigos como esse aqui, né, juntamente com o Stanislas Dehaene e com outras pessoas, né, pesquisadores bastante renomados da área de leitura e da ciência da leitura. Bom, mas o nosso estudo especificamente, ele partiu da seguinte pergunta de pesquisa. Nós nos perguntávamos se seria possível passar, já que é inevitável esse processo de quebra da invariância visual e do espelhamento de letras, já que essa é uma dificuldade inerente a aprender a ler, será que existiria alguma maneira da gente ajudar as crianças a passarem por esse processo de forma mais rápida? Bom, e aí eu já expliquei para vocês os mecanismos, né, que estão por trás dessa quebra da invariância visual. E agora eu vou explicar um pouco como que funciona essa intervenção pedagógica, então, que a gente aplicou com essas crianças. Bom, geralmente, o que a gente tem? A gente tem, como eu mostrei já anteriormente, na aprendizagem da leitura, os métodos que a gente usa de aprendizagem para ajudar a criança a fazer essa associação grafonológica, eles normalmente recrutam o córtex fonológico, né, as áreas fonológicas, como eu mostrei, as áreas visuais e também as áreas motoras. As áreas motoras são principalmente recrutadas na articulação, né, do plano vocal da leitura no início do processo e também na escrita, né, onde, obviamente, a gente tem bastante recrutamento do plano motor. Mas o que normalmente os métodos e as intervenções pedagógicas não levam em consideração é uma promoção de uma sinergia entre esses diferentes planos cerebrais. E foi exatamente isso que a proposta que foi criada pelo Felipe Pegado objetivou fazer, né? Então, basicamente, essa proposta pedagógica constava em a gente vendar as crianças, né, e elas faziam uma série de atividades recrutando essa associação grafonológica em sinergia com o plano motor. Então, elas tinham que desenhar letras no ar, desenhar letras na mão, nas costas dos colegas, em caixa de areia, né? Então, a gente tentou tirar o visual, né, da questão, né, o córtex visual da questão, para que se promovesse essa sinergia, então, entre o tátil, entre o motor, e como se fosse mais uma rota para a gente chegar a esse conhecimento armazenado dessas associações grafofonológicas.
Bom, só que nós tínhamos mais uma pergunta de pesquisa relacionada ao sono e aprendizagem. Aqui no Instituto do Cérebro do UFRN, a gente realiza muitas pesquisas, né? Existe assim uma trajetória de pesquisa bastante rica nessa área de sono e aprendizagem, sono, memória e aprendizagem. Então, nós aproveitamos esse estudo para colocar mais uma condição, mais uma pergunta de pesquisa aí, que seria de que forma o sono imediatamente após a aprendizagem, é que é o sono na escola, né, na própria sala de aula, no espaço escolar e no momento, no período escolar também, de que forma esse sono poderia impactar na retenção dessa aprendizagem de leitura, né, de decodificação. E aí a gente tem muitos dados, né, que estão publicados, depois eu vou mostrar para vocês o artigo, caso vocês tenham interesse em conhecer todos os dados publicados, mas eu trouxe aqui os dados do tempo de resposta de leitura, né, das crianças. Na verdade, as crianças estavam lendo, a tarefa delas era ler letras, né, que incluíam letras que tinham espelhamento, letras que não tinham espelhamento, letras simétricas, por exemplo, o X e o A, e também a gente tinha uma categoria controle que lia símbolos, né? Bom, e aí o que a gente percebeu? Se vocês forem observar essas 4 barrinhas aqui, antes, no início do experimento, antes das crianças terem essa intervenção pedagógica e antes delas dormirem, a gente pode ver que todas as nossas condições estão no mesmo nível, né? Então, a gente tem aqui uma condição controle, a gente tem o controle ativo, que foi aquela condição que trabalhou apenas com as letras simétricas, a gente tem o grupo que fez o treino, né? Esse grupo aqui também treinou, mas só com letras simétricas. Esse grupo azul, ele treinou a leitura com as letras assimétricas, através daquele treino multissensorial. E o grupo vermelho foi o grupo que treinou com as letras assimétricas no treino multissensorial e dormiu imediatamente após o treino. Então, dessas barrinhas todas, a gente vai focar atenção principalmente na barrinha azul e na barrinha vermelha. Bom, imediatamente depois do treino, e aí o treino ele acontecia durante 30 minutos por dia, durante 3 semanas. Então, durante 3 semanas, 30 minutos por dia, as crianças tinham aqueles exercícios de escrever as letras com os olhos vendados. Bom, imediatamente depois do treino, a gente pode observar aqui, se a gente for olhar para a barrinha azul e para a barrinha vermelha, que existiu um declínio bastante grande, bastante acentuado e significativo estatisticamente em termos de velocidade de leitura. Aqui, quanto mais para baixo a barrinha tiver, melhor. Porque como a gente está falando de tempo de leitura, quanto menos tempo para identificar a letra, melhor, né, no nosso caso. Então, a gente vê que tanto o grupo que treinou o treino multissensorial, quanto o grupo que treinou e dormiu, ambos tiveram bastante vantagem em relação aos outros 2 grupos que ou treinou com letras simétricas ou não treinou, né? Que foi o grupo, apenas o grupo controle. E o que treinou com letras simétricas, né? Esse aqui é o das letras espelhadas assimétricas. Bom, mas o que é interessante quando a gente faz pesquisa em aprendizagem em geral, é muito importante a gente ver a retenção do aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente faz um treino e testa imediatamente após esse treino, essa intervenção pedagógica, e a gente vai ver efeitos do treino. Mas esses efeitos, eles podem ou não se transferir para um aprendizado mais prolongado, né? Para uma memória mais de longo prazo. Então, por isso, é importante a gente voltar à escola, e no nosso caso, a gente voltou à escola 4 meses depois, né? Para ver, então, como que estavam as crianças desses 4 grupos. E a gente achou resultados bastante contundentes. Como vocês podem ver, eu não expliquei isso antes, mas a gente tem 3 réplicas para esse estudo, né? A gente fez 3 réplicas para garantir que diferentes grupos de adultos, de crianças, teriam os mesmos resultados, de forma a gente poder generalizar esses resultados, que é outro procedimento bastante importante na pesquisa. Bom, então, quando a gente voltou depois dos 4 meses, olha só que interessante. A gente viu que
O grupo do treino multissensorial exclusivamente, ele continuava bom, mas ele deu uma estagnada e né, ele ainda tinha diferença em relação aos outros grupos, principalmente nessa réplica, mas ele deu uma estagnada. Já o grupo que teve o treino multissensorial para letras assimétricas e dormiu imediatamente após o treino, ele mostrou uma perseveração, né? Ele mostrou uma retenção dessa capacidade de leitura que as crianças adquiriram. Então, nessa condição do sono e combinado com o treino multissensorial, as crianças passaram a ler 2 vezes mais rápido em apenas 3 semanas, né? 3 semanas de treino. Então, elas tiveram 3 semanas de treino e 4 meses depois, essas mesmas crianças ainda estavam lendo 2 vezes mais rápido que as outras crianças. Então, bom, como eu falei antes, se vocês tiverem interesse, esse artigo ele é de acesso aberto, né, para a comunidade, então vocês podem conseguir estar tendo acesso aqui ao artigo e todos os dados que a gente publicou ali. Bom, como que a gente interpreta esses dados de uma forma mais ampla, mais geral? A gente entende que esses nossos dados, por o treino multissensorial ser um treino relativamente simples, e esse protocolo também, para aplicar esse treino multissensorial, se encontra também na plataforma da Current Biology, né? Todo o protocolo bem detalhado, mas a gente entende que ele é de baixíssimo custo e o sono também é um benefício, uma estratégia que está aí a baixíssimo custo para a escola. Então, a gente chama isso, tem um termo que a gente usa, que é low hanging fruit, que é quando essa fruta está quase caindo do pé, né? Ela está tão madura que é muito fácil da gente colher os benefícios dessa fruta. Então, a gente entende essa nossa proposta, como tantas outras, como tendo um custo-benefício bastante alto, né, para o sistema educacional. Se a gente for comparar, por exemplo, com outras estratégias que são também bastante eficazes, como, por exemplo, diminuir o número de alunos por turma, né? A gente sabe que turmas menos numerosas, elas costumam ter um feedback mais individualizado do professor e, por isso, também, normalmente, elas têm uma aprendizagem melhor, os estudos mostram, do que turmas muito numerosas. Mas reduzir os alunos por turma é uma ação que é bastante cara, bastante onerosa, seja para escolas públicas ou privadas. Então, a gente entende que benefícios como esse do nosso estudo são bastante importantes para a gente criar essa educação, né, mais justa para todo mundo. Bom, e por que intervenções como essa nossa são importantes? Bom, tem um estudo bastante interessante que foi conduzido na Universidade de Carnegie Mellon, mas tem vários outros, né? Esse aqui eu escolhi para mostrar para vocês, que mostra esses efeitos do treino precoce, da intervenção precoce na leitura. Então, a gente tem aqui crianças que estavam com dificuldade de leitura, né? E crianças que eram bons leitores. Nesse primeiro painel aqui de cima, vocês estão vendo no hemisfério esquerdo, né? Lembram que isso aqui é aquela área da associação grafofonológica, né? A área fonológica da leitura. Então, existia uma diferença muito grande antes da intervenção, existia uma diferença muito grande entre os bons e maus leitores fracos, né? E maus leitores dessa população que foi pesquisada. Eles fizeram uma intervenção e imediatamente depois da intervenção, a gente já vê uma diminuição da diferença entre os bons e maus leitores. E uma coisa importante que a gente vê aqui no painel aqui em cima, e que a gente não vê mais nesse segundo painel, é uma ativação na área análoga, né, a área da leitura, só que no hemisfério direito. O que acontece? Isso aqui provavelmente está mostrando a ativação dos maus leitores. A ativação de áreas análogas no hemisfério direito durante a leitura é um sinal de risco de transtorno de aprendizagem ou até de dislexia, né? Então, o que a gente vê aqui é que depois da intervenção, as crianças não ativaram, não recrutaram mais essa área análoga no hemisfério direito, o que é um indicador de que provavelmente a intervenção
trouxe muitos benefícios, porque a área do hemisfério esquerdo começou a trabalhar de uma forma mais ideal. E olha só que interessante. Semelhantemente ao nosso estudo, esse estudo aqui, quando os pesquisadores voltaram 1 ano após a intervenção, eles observaram que não existia mais diferenças entre os cérebros das crianças que estavam com dificuldade de ler há 1 ano atrás e das crianças que já estavam lendo bem, continuam lendo bem depois de 1 ano. Né? Então, estudos como este, e estão se acumulando, né, muitos esses estudos que mostram que é muito importante a intervenção precoce. O que acontece? A gente tem até uma máxima, né, que a gente repete, que é esperar para fracassar. Normalmente, o que a gente tem visto é que se a gente espera, aqui no Brasil a gente tem um ciclo de alfabetização de 3 anos, né? Então, se a gente espera 3 anos para a criança começar a demonstrar, ou para a gente fechar um diagnóstico de dificuldade de leitura, essa janela de oportunidade para ter um resultado com a intervenção pode ser bastante prejudicada, né? Então, o ideal é que a gente comece, e aí daí que vem o esperar para fracassar. Normalmente a gente espera até o 3º ano, até o final desse ciclo, e vai ser muito difícil da criança remediar essa dificuldade que ela tem. Se a gente começa lá na literacia emergente, né, nos primeiros meses ali, quando a criança está entre 5 e 6 anos, tendo os primeiros contatos com esse princípio alfabético, se a gente ali já oferecer essas oportunidades de intervenção, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter sucesso, né? Então, isso foi o que a Bishop, essa pesquisadora, traduziu nessa revisão que ela propõe do quadrante de Pasteur. Então, se vocês estão lembrados do quadrante de Pasteur, ele propunha um nível ideal, né, entre pesquisas que geram, pesquisas básicas, né, de base, que promovem um nível de evolução do conhecimento e da ciência, que está aqui no eixo Y, e pesquisas que têm aplicação prática, né, que estão aqui então representado no eixo X. Então, segundo ele, no quadrante de Pasteur, o quanto mais a gente atingisse, né, uma diagonal aqui entre pesquisas que são úteis para avançar o conhecimento, mas que também são úteis para dar retorno para a sociedade, no nosso caso aqui para a sala de aula. Então, como que ele vê aqui, ela que vê, a Bishop, vê essa situação ideal? Bom, se a gente tiver uma intervenção que combine neuroimagem, né, antes e depois da intervenção, com medidas de leitura na sala de aula, antes e depois, e a gente for ver nos resultados que o cérebro mudou, né? Por exemplo, aquela área da forma visual da palavra começou a ativar de uma forma mais ideal. Então, o cérebro mudou. Mas se na sala de aula, nos marcadores comportamentais da leitura, naqueles preditores de leitura, se a criança não está mostrando evidências de melhora, não é interessante para o avanço da ciência, principalmente da ciência, da neurociência, mas não é interessante para, né, como aplicação prática, já que a criança não apresentou melhoria. Já esse quadrante azul também não é o ideal, né, segundo o Bishop. Por quê? Aqui a gente tem o contrário. A gente teria uma mudança nos indicadores de sala de aula, de leitura dessa criança, ou seja, a leitura em sala de aula melhorou, mas a gente faz neuroimagem antes e depois e vê que o circuito da leitura ainda não está ativado de forma ideal, né? Então, nessa situação, claro, é mais relevante, né, de aplicação prática para a sala de aula do que o quadrante amarelo, mas ele deixa muitas lacunas e é necessário fazer mais pesquisas para que o conhecimento acerca dos mecanismos cerebrais seja aprimorado. Já o quadrante verde é a situação ideal, né, segundo o Bishop. O que a gente tem aqui? Uma intervenção pedagógica que vai mostrar que o cérebro da criança está acomodando melhor aquela circuitaria da leitura e também vai ter uma correlação com o que aquela criança está mostrando de fluência de leitura na sala de aula, entre pré e pós-teste após a intervenção,
né? Então, aqui seria a situação ideal. No nosso estudo que eu mostrei para vocês, nós só tivemos dados comportamentais, né? Pré e pós-intervenção e sono. Então, a gente não tem como contribuir diretamente para a questão de como o cérebro daquelas crianças mudou, porque a gente não tem esse dado. Então, a gente nosso projeto tem uma aplicação mais prática do que desvendar mecanismos aí cerebrais que estão envolvidos na leitura. Bom, e aí já caminhando aqui para o final, a gente vai pensar o que a gente pode fazer, então, na sala de aula, baseados no que essas pesquisas translacionais têm nos mostrado. As pesquisas translacionais são aquelas que procuram transportar um conhecimento de base, né, de como o cérebro funciona, para propor, para que ele embase, para que esse conhecimento informe práticas de sala de aula. Então, visa criar essa ponte que vai conciliar as neurociências e a educação. E pesquisas ecológicas, nesse contexto, são aquelas que são naturalísticas, elas são conduzidos, os dados são coletados na sala de aula, né? E hoje, com o avanço das técnicas de neuroimagem, de rastreamento ocular, até técnicas de neuroimagem que a gente pode coletar dados da ativação cerebral durante a aula, com os alunos conversando, interagindo com os professores, né? Então, graças ao avanço dessas técnicas, a gente tem como levar o laboratório de neurociências para o chão da sala de aula, certo? Bom, e essa ponte que a gente almeja criar, como ela é importante? Ela é importante e ela precisa ser uma ponte de duas vias, né? Senão não faz sentido, senão não funciona. A gente tem que contar com os professores, que são quem conhece o chão da escola, né? A sala de aula, e quem conhece os problemas de fato na sala de aula e vão poder passar para os cientistas quais são esses problemas que valem a pena ser investigados. E o cientista, por outro lado, ele vai ter não só o método científico, né, que ajuda a sistematizar até pode ser uma intuição que o professor tenha, alguma implementação que o professor já faz intuitivamente, que ele acha que né, ele tem certeza que está certo, mas que ainda não existe pesquisa sobre isso. Então, o pesquisador pode vir com esse know-how, né, da metodologia científica, e ele vem também com as técnicas que podem ajudar a gente elucidar essas questões. Bom, e aí uma última pesquisa que eu quero mostrar aqui para vocês é um dos estudos, mas são vários, que são representativos dessa ideia de que o modo de ensino, né, o método de alfabetização, em outras palavras, ele influencia diretamente como que os mecanismos cerebrais são desenvolvidos, né? Não só como aquela área da forma visual da palavra vai se formar, mas qual a fluência e qual a acurácia com qual a criança vai estar lendo, né? Então, a gente precisa entrar nessa área de discutir métodos de ensino. Mas métodos de alfabetização, nesse nosso caso, né? Então, embora a gente saiba que essa é uma questão bastante controversa no Brasil, ela não precisa necessariamente ser assim, não é essa a nossa visão, né? A nossa visão é uma visão de complementaridade entre os métodos de alfabetização. Entendendo que os dois, por exemplo, a gente tem dois métodos importantes, né, e mais recorrentes no Brasil, que é o método global e o método fônico. Então, é mais entender em que fase cada método tem a sua importância, né? Bom, a gente sabe que no início da literacia emergente, quando a criança está aprendendo a decodificar e a ler o mundo, é muito importante que ela aprenda a ler algumas palavras inteiras, né? Que ela comece por reconhecer o próprio nome, que ela consiga reconhecer marcas e ler o mundo de uma forma até iconográfica. Isso é muito importante, principalmente para dar uma elevada na autoestima da criança, né? Então, ela tem essa ideia de que ela está começando a ler o mundo e ela se beneficia, né? A autoestima dela se beneficia e isso vai fazer com que ela se motive a continuar nesse processo da leitura.
que, como a gente viu, é bastante dificultoso para a criança. Mas qual que é o problema? Se eu só alfabetizar com o método global, a gente vai ter um problema, né, do ponto de vista do que a ciência da leitura vem mostrando. Por quê? Porque os sistemas de memória, nosso sistema de memória, ele é limitado. Então, a criança vai somente conseguir registrar de forma inteira um número X de palavras, um número limitado de palavras, que não vai dar conta, né, nem para começar de todo o vocabulário que ela precisa adquirir, né, através da leitura. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que a memória de trabalho tiver, e da memória de longo prazo, curto prazo e de trabalho estiver sobrecarregada de tantas palavras que ela armazenou, né, de uma forma global, e ela não conseguir mais armazenar nenhuma palavra, ela vai começar a tentar adivinhar. Né? Ela vai olhar para o padrão iconográfico da palavra e vai tentar adivinhar. E a gente sabe que isso não é leitura. Né? Para que a criança desenvolva, de fato, a leitura de uma forma autônoma, independente, ela precisa desenvolver, como a gente viu antes, a rota fonológica e uma consciência fonológica, e ela precisa automatizar esse sistema. A formação dessa associação grafofonológica e a ativação dessa associação depende muito da memória procedimental, que é essa memória que é a mesma que está envolvida em dirigir um carro, andar de bicicleta, aprender a surfar, né? A gente sabe que não se aprende a dirigir um carro, andar de bicicleta, se a gente não tiver horas e horas e horas de treino e de acerto e erro. Então, mais ou menos com a leitura, funciona assim, a gente precisa treinar muito, porque a gente vai depender muito da automatização da memória procedimental nesse processo, né? Então, o treino e a prática e a repetição é extremamente importante, né? Não só para a criança ficar independente, ler qualquer palavra e pseudo-palavra na sua língua, mas também, hoje em dia, a gente tem no Brasil, né, ainda poucas crianças têm acesso a isso, mas a gente tem várias escolas que trabalham com abiliteracia, que é essa alfabetização simultânea em duas línguas. Então, para a criança, hoje a gente tem vários estudos que mostram que a criança tendo um repertório independente de associação grafonológica e reconhecimento numa língua, ela transfere para outra. Então, uma língua vai ajudar ela a ler uma outra língua. Principalmente se a gente estiver alfabetizando nas duas línguas que têm níveis ortográficos de diferença, sendo uma mais transparente, uma mais opaca, aí sim que a criança vai usar como estratégia uma língua para, né, no caso a língua mais transparente, para ajudar na alfabetização da língua mais opaca. Então, muito importante que ela tenha acesso, né, a esse tipo de intervenção fônica. Bom, e aí para terminar, eu vou mostrar um estudo, falar rapidamente para vocês de um estudo com neuroimagem que mostrou como é importante a gente ter esse treino fônico no início do processo de alfabetização e decodificação, principalmente. Né? Nesse estudo aqui, essa equipe de pesquisadores usou uma língua artificial, né, uma ortografia, um alfabeto artificial, para alfabetizar adultos. Né? Então, esses adultos foram alfabetizados em dois grupos. Um grupo nessa língua, nessa ortografia artificial. Um grupo era alfabetizado com uma lista de palavras dessa língua artificial e a sua correspondência de significado. Então, basicamente, eles tinham que memorizar a palavra inteira e o que a palavra significava. O outro grupo, ele foi alfabetizado de forma a foram dadas pistas, né, linguísticas dos itens, né, dos grafemas que compunham essa língua artificial, e os aprendizes foram, então, treinando associações grafofonológicas na língua e, então, a partir daí, associando aos significados, certo? Então, um dos métodos que eles usaram se assemelhava ao método global e o outro se assemelhava ao método fônico. E o que foi interessante nesse estudo é que eles usaram não ressonância magnética, eles usaram eletroencefalografia, né, que é uma técnica de neuroimagem, que permite a gente ver como está funcionando essa circuitaria, né, no caso são oscilações, essas ondas neuronais que estão se formando ali na parte
do circuito da leitura, né? E a conclusão que esses pesquisadores chegaram foi a de que o grupo que foi alfabetizado pelo método fônico, aqui, que se assemelhava ao método fônico, eles tinham uma formação mais rápida e mais precisa dessa circuitaria, dessa ativação neural que é responsável pelo processo da leitura, ok? Então, eu vou terminando já. Eu espero que tenha feito sentido, né? Que tenha feito vocês fazerem conexões interessantes, terem perguntas interessantes. E eu vou adorar se a gente puder organizar um momento onde a gente possa discutir, né, essas questões que vocês vão ter ao assistir essa aula, essa apresentação gravada. Então, eu vou terminar falando mais uma vez dessa ponte super necessária entre as neurociências e a educação, né? Falando da importância de ter um esforço conjunto, de não ser uma área prescrevendo o que a outra área tem que fazer, não é disso, né, que se trata, mas das duas áreas trabalhando juntas, através dessas pesquisas translacionais, de professores estarem engajados em pesquisas e pesquisadores como nós estarem fazendo pesquisa na sala de aula, né, para a gente conseguir, então, avançar. Uma proposta bem interessante para quem quiser ir mais a fundo nessa discussão da ponte entre a neurociência e a educação, eu convido vocês a lerem esse artigo que foi escrito pelo professor Siddhartha Ribeiro, que é aqui do Instituto do Cérebro da UFRN, juntamente com os colaboradores dele, que aborda essa questão da necessidade da gente conciliar neurociência e educação. Mas mais ainda sobre essa necessidade, sobre essas oportunidades que a gente tem de dialogar, a gente tem a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é uma rede riquíssima de pesquisadores, mais de 160 pesquisadores, que tem esse objetivo em comum, né? Promover esse diálogo entre ciência e educação para aprimorar, para promover uma educação mais justa e mais eficaz para todo mundo. Então, tem o site da Rede CPE, onde vocês vão poder conhecer a rede, e tem também a Rede CPE no Instagram, Facebook e nas redes sociais, no YouTube, ok? Então, gente, muito obrigada, eu agradeço demais a atenção de vocês e espero podermos continuar conversando em algum outro momento.